Seja muito bem-vindo também. Graças ao Senhor por esse evento, né, que o Senhor está nos proporcionando. Nós estamos muito felizes porque hoje o irmão Marcelino vai poder participar de novo conosco, né, que o ano passado ele participou também dos eventos que fizemos para o Outubro Rosa. Então, graças ao Senhor pela presença dele, temos muita certeza de que seremos muito ajudadas novamente, porque o ano passado foi maravilhoso e hoje será mais ainda. Então, como eu avisei anteriormente, nós permaneceremos com os microfones fechados, né? Ao final do evento, nós vamos abrir novamente para termos comunhão, mas durante o decorrer do evento, os microfones ficarão fechados. E também, após a palestra do irmão Marcelino, nós teremos um tempo de pergunta e resposta. Então, as irmãs fiquem muito à vontade para escreverem no chat perguntas que gostariam de fazer para o irmão Marcelino, né, sobre o tema, sobre alguma dúvida que tiverem, e nós faremos uma seleção de perguntas, porque pode ser que venham muitas, a gente não vai conseguir responder todas, né? Mas faremos uma seleção para nós termos, né, mais comunhão com o irmão, para ele poder responder algumas respostas. Então, eu queria agradecer a presença de todas que estão aqui, né, todas que se dispuseram nesse momento para participar conosco. Nós estamos muito felizes, nós estávamos muito ansiosos para que esse momento chegasse, né, preparamos com carinho e esperamos que todas as irmãs, todas as nossas amigas, convidadas, sejam muito ajudadas pela palavra do irmão Marcelino. Em especial, gostaríamos de agradecer novamente a presença do irmão Marcelino. Seja muito bem-vindo novamente entre nós. O irmão vai ter liberdade, né, para poder falar conosco e nós temos certeza que seremos muito mais ajudados. Amém? Amém. Então, eu gostaria de chamar a irmã Patrícia para ela fazer uma oração para iniciar o evento. Amém, amém, irmão Marcelino, boa noite, amigas, irmãs. Como a Paula falou, estamos muito felizes com esse evento do Outubro Rosa, né, onde vem essa palavra nos edificar, nos sustentar, nos encorajar, né, a permanecer firmes no Senhor, né. Então, vamos orar para que essa noite o Senhor possa usar do irmão e falar o nosso coração, né, que a palavra dele possa vir direto do trono. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, louvado seja o teu nome nessa noite, Senhor. Muito obrigada por tudo que o Senhor faz por nós. Lava-nos com teu sangue precioso, Senhor. Ó, nessa noite queremos que o Senhor dispense sua vida, todo o teu encargo, tua comissão, Senhor, através da palavra que o irmão Marcelino vai trazer para nós, vai estar falando conosco. Unge esse irmão, fala através da boca dele, Senhor. Ó, que o Senhor possa ser manifesto nesse momento, Senhor. Fala no coração de cada uma de nós. Ó, que a tua vida possa fluir no nosso interior, encher o nosso espírito, Senhor, a ponto de transbordar. Ó Senhor Jesus, queremos ouvir o teu falar nessa noite. Conduz todas as coisas. Ó Senhor Jesus, guarda toda a esfera, para que não haja nenhuma interrupção, para que não haja nada fora da tua vontade, Senhor. Que a internet funcione bem, todas as conexões, e que o Senhor possa fluir no nosso meio, Senhor. Louvado seja o teu nome. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, amém. Amém, ó Senhor Jesus. Patrícia, muito obrigada pela sua oração. Fomos muito mais abençoados nesse momento. Eu queria falar agora, né, que eu não falei no início, mas o nome do nosso evento é Conectados para Edificar, né? Então, nós vamos receber uma palavra que nós estamos vendo que a nossa comissão hoje é a edificação da igreja, né? Nós temos essa função, então, graças ao Senhor que nós temos esse título de evento, né? Nós somos conectadas para edificar. Então, agora nós vamos passar o hino, que é um hino cúmplice, para nós sermos mais edificadas juntas e desfrutarmos deles. Amém? Amém, irmãs, boa noite. Vamos iniciar essa noite com o hino Cúmplice. A primeira estrofe desse hino fala: Eu ouço tua voz a me guiar, em meio à escuridão me faz brilhar. Sou cúmplice de cada verbo teu, dedico meu amor a teu falar, ó Deus.
Ó Senhor Jesus, amém. Eu ouço a tua voz, amiga, em meio à escuridão me faz brilhar. Sou cúmplice de cada verbo teu, dedico meu amor a teu falar, ó Deus. Até a alva vir, trazendo o sol, o brilho da palavra é meu farol. Se busco tua estima e atenção, é tua voz a bússola que aponta a direção. Aonde devo ir e onde devo estar? Se devo prosseguir e como devo caminhar? É onde quero estar, aonde quero ir do teu falar. Sou cúmplice. Aonde devo ir e onde devo estar? Se devo prosseguir e como devo caminhar? É onde quero estar, aonde quero ir do teu falar. Sou cúmplice. Eu ouço a tua voz, amiga, em meio à escuridão me faz brilhar. Sou cúmplice de cada verbo teu, dedico meu amor a teu falar, ó Deus. Até a alva vir, trazendo o sol, o brilho da palavra é meu farol. É meu farol. Se busco tua estima e atenção, é tua voz a bússola que aponta a direção. Aonde devo ir e onde devo estar? Se devo prosseguir e como devo caminhar? É onde quero estar, aonde quero ir do teu falar. Sou cúmplice. Aonde devo ir e onde devo estar? Se devo prosseguir e como devo caminhar? É onde quero estar, aonde quero ir do teu falar. Sou cúmplice. Amém. Graças ao Senhor por o nosso encontro, conectadas para edificar. Mais uma vez, queremos agradecer a presença do irmão Marcelino, né, que prontamente atendeu mais uma vez ao nosso convite, né, nosso evento tradicional do Outubro Rosa. O irmão Marcelino, ele é psicólogo, especialista em inteligência multifocal. Então, irmão, a palavra está com o irmão, né? Tenha liberdade no nosso meio para, né, fluir o seu espírito para conosco. Amém? O irmão está com a palavra.
Ok. Olha, a alegria é muito grande de estar com vocês. Eu estou com a camisa rosa aqui para combinar com o evento que vocês prepararam com tanto amor, tanto carinho. É realmente é uma honra muito grande. O ano passado, eu não sei que dia que foi de outubro, mas o ano passado eu tive um AVC dia 19 de outubro. Mas pela misericórdia de Deus, pela oração de vocês, eu estou aqui, estou pronto para ser ajudado por vocês, porque vocês são irmãs especiais. Eu quero agradecer, inclusive, a participação de todas as irmãs que estão aí no Zoom, as pessoas que eu convidei também que estão no Zoom. E o desejo nós temos que falar da palavra profética, não tem como nós falarmos da edificação, edificadas para edificar. Esse assunto é muito sugestivo, né? Porque a edificação é um processo que ocorre todos os dias. E para isso, nós precisamos compreender como que nós vamos conquistar o nosso domínio próprio. Nós precisamos de domínio próprio. E o domínio próprio, ele é algo tão importante que me faz edificar as pessoas que convivem comigo. Quando nós temos domínio próprio, nós deixamos a nossa vaidade de lado, nós deixamos as nossas opiniões de lado e conseguimos ser entremesclados e vivermos a vida que o Senhor tem falado para nós, que é a edificação da igreja. O que está faltando para o Senhor voltar é o que está acontecendo agora. A igreja está sendo edificada. E as irmãs têm um papel muito importante em tudo isso. As irmãs têm uma função tão nobre e tão maravilhosa. As irmãs, geralmente, elas trabalham muito, elas fazem muitas coisas, cuidando da casa, cuidando do marido, cuidando de filhos, e ainda cuida das coisas do Senhor. E, geralmente, às vezes as irmãs não são bem reconhecidas, né? Às vezes falta o reconhecimento disso. Então, quero aqui no Zoom, reconhecer o trabalho que vocês fazem, o trabalho que vocês desenvolvem. É um trabalho maravilhoso. Por isso que é muito importante nós entendermos que nós temos que estar com o nosso espírito completamente ativo. O nosso espírito foi ativado quando nós cremos no Senhor. Nós perdemos a conexão com Deus no Jardim do Éden, mas com a morte e a ressurreição do Senhor, o nosso espírito foi ativado. E nós temos 3 partes no nosso espírito, que é a intuição, a comunhão e a consciência. A consciência é, na verdade, a parte que nós devemos usar para que nós, com a consciência, nós possamos assumir a direção da nossa alma, que é a nossa mente, vontade e emoção, que vem do grego psique. Então, a nossa parte psicológica e emocional, ela precisa ser controlada pela consciência, que é uma parte do espírito. Recentemente, o irmão Pedro falou sobre isso, né? E é muito... Eu falava sobre isso por aquilo que Deus tinha me mostrado, mas eu fiquei muito feliz de ver que aquilo que eu estava falando na minha profissão foi confirmada pelo apóstolo. Isso me deixou muito feliz. Por quê? Porque é isso que nós precisamos entender hoje. Porque o Salmo 142, versículo 7, eu creio que nós falamos no ano passado, ele diz assim: tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. E os justos me rodearão quando me fizeres este bem. O que está acontecendo agora? Os justos estão nos rodeando. Quando nós saímos
para orar pelas pessoas, com uma palavra simples que veio do céu. Posso orar por você. Outra chave fantástica que nós precisamos do domínio próprio é para a imersão na palavra. Nós precisamos estar imersos naquela piscina que ele falou na última mensagem, que é a essência divina, que é o amor. O amor não é um sentimento, o amor é a essência de Deus. Deus é amor. E 1 João 4:7 fala que nós devemos amar uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Ou seja, a origem do amor, a procedência do amor é Deus. Por isso que no versículo 8 fala: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Isso é maravilhoso. Eu fiquei muito feliz quando eu entrei aqui no Zoom, e eu vi as irmãs mergulhando na palavra. Eu falei: Senhor, eu preciso aprender com essas irmãs. E é maravilhoso demais, irmãs, verem as irmãs. Eu vi irmãs experientes, irmãs mais jovens, e as irmãs estão todas no Espírito. Isso é maravilhoso. Agora, o que eu quero dizer para as irmãs com relação ao domínio próprio? Porque esse domínio próprio é que vai facilitar nós sermos edificadas para edificar. Porque nós temos a nossa alma. E a nossa alma, ela tem a vida própria. É por isso que nós precisamos colocar a nossa mente no Espírito, porque aí a consciência do Espírito é que vai dirigir a nossa mente, e tudo começa na nossa mente. Os pensamentos negativos, por exemplo, para preparar o evento, quantos conflitos aconteceram? Conflitos positivos, mas tiveram conflitos. Uma fala uma coisa, outra fala outra coisa. E se as irmãs não querem ter problema, não façam nada. Mas é melhor fazer, porque nós somos expostos. E aí nós vamos perceber que nós precisamos ter domínio próprio. Que a nossa opinião, ela deve ser a opinião de Cristo. Quando nós temos a opinião de Cristo, nós somos completamente um. E o que nós temos visto é que nós somos chamados para edificar. A Bíblia ela é tão fantástica que ela fala um versículo, Provérbios 14:1, que fala assim, né? A mulher sábia edifica a sua casa. Por que fala isso? Porque a mulher ela tem uma função fundamental para edificar a sua casa, para que a igreja seja edificada. Uma casa que não é edificada, ela não está apta para edificar a casa de Deus. Por isso, irmãs, o papel de vocês é muito forte. É muito forte a função que vocês têm. E eu estou tão feliz por estar falando com vocês, porque são coisas que nós falamos diariamente, nós temos ouvido palavras diariamente, que tem nos levado para o fluir do rio, que é o rio da vida. E esse rio, ele está lá em Gênesis, que dividiu em 4 braços para alcançarmos em qualquer lugar que nós possamos estar, norte, sul, leste, oeste. Nós temos o rio, que é a palavra profética. E esse mesmo rio está em João 7, do 37 ao 39. Como as irmãs também já sabem disso, esse rio, como fala em João 7, 37 ao 39, é, na verdade, o Espírito que nós receberíamos com a glorificação do Senhor. Porque o Senhor, numa festa, ele levanta e fala: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Eu quero perguntar para as irmãs que estão me ouvindo agora: vocês ainda têm sede? A nossa sede não pode parar. Quando nós bebemos, nós somos saciados, mas é uma sede
que nunca pode parar. Nós precisamos todos os dias estar bebendo desse rio da vida. Porque ele disse a mim, quem tem sede, venha a mim, beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Aí ele fala isso, ele diz com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até esse momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, a glorificação do Senhor Jesus é o que produziu a possibilidade dele se tornar o Espírito e vir para encher o nosso ser com essa água que também saiu do lado dele quando o soldado chegou, ele estava morto na cruz, João 19:34, e furou o lado dele e saiu sangue e água. E essa água está em Ezequiel 47. Ezequiel 47 fala que lá o Senhor saiu para medir a água do nosso ser. Onde que bate a água? E ele saiu, a água estava batendo no tornozelo, depois no joelho, na região lombar, até nos encobrir. Qual é o segredo dela nos encobrir? Quando a água nos encobre, nós precisamos sair da terra. Nós podemos estar com os pés na terra. Quando ela nos encobre, nós precisamos boiar para que o rio nos leve para onde ele quer. Enquanto está no nosso tornozelo, nós temos liberdade para ir onde nós queremos. Quando está no joelho, nós já não temos tanta liberdade, mas ainda conseguimos fazer muitas coisas que não agradam ao Senhor. Mas quando chega no lombo, ainda tem liberdade. Mas quando ela nos encobre, nós saímos do chão e subimos ao nível das águas. E aí o rio vai nos conduzir para onde ele quer. Isso é maravilhoso. Isso é tudo que nós precisamos, queridas irmãs. O que nós precisamos é estar voltada para esse Espírito, voltada para essa água, porque tudo isso é a graça. João 1, versículo 1, fala que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Mas o versículo 14 fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Nós não sabíamos o que era essa graça, mas através de Efésios 1, versículo 3, nós começamos a mergulhar para dentro dessa graça que nós não sabemos nem como explicar. E essa graça inclui tudo o que Deus está fazendo. Por isso que ela fala, Deus é bendito, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestial em Cristo Jesus. Então, a bênção que está preparada para nós não é nada dessa terra. Por isso que nós temos que mergulhar na palavra, porque o que vai nos livrar das coisas dessa terra é a palavra. Como que nós vamos pensar nas coisas do alto, buscar as coisas do alto, se a nossa mente não estiver renovada? Por isso que Romanos capítulo 12, versículo 1, fala de nós colocarmos o nosso corpo sobre o altar. O versículo 11 fala de nós sermos fervorosos no espírito. Mas isso nunca vai acontecer se a nossa mente não for renovada. Por isso que no versículo 2 fala que nós não devemos nos conformar com este século, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. A nossa mente é o que pode nos aprisionar. Por isso que eu citei o Salmo 142, versículo 7. O que aprisiona você, minha irmã? O que aprisiona cada um de nós?
São as preocupações da nossa história, do que nós vivemos até hoje. Cada um de nós somos uma história. E ela foi escrita, muitas vezes, sem aquilo que nós gostaríamos que estivesse na nossa memória. E você não tem nenhum mecanismo para você deletar aquilo que está na tua memória. Mas você pode reeditar os arquivos que estão na sua memória, que te aprisionam. E esses arquivos, eles podem ser reeditados através de nós usarmos a nossa mente no espírito. Falando para o Senhor que nós não concordamos com aquilo que está escrito na nossa história e que muitas vezes ela vem contra nós para nos aprisionar dentro de nós mesmos. Essa prisão não é numa cadeia. A prisão do Salmo 142, versículo 7, é a prisão dentro de nós. Quantas vezes você, irmã, já teve o sentimento de que você é inferior a alguém? Quantas vezes você acha que você é inútil? Eu sei que as irmãs aí do Chapecó, Santa Catarina do Sul, as irmãs estão muito firmes. Isso é maravilhoso. Nós temos visto os testemunhos. Mas nós temos que entender que as pessoas que nós vamos cuidar, que nós temos que orar por elas, mas depois cuidar delas, através da rede de cuidados. E isso é fantástico, para nós entendermos como que nós vamos ajudar as outras pessoas a serem edificadas juntamente com vocês, juntamente conosco. Então, como nós podemos ajudar uma pessoa a sair da prisão? E geralmente o que aprisiona a pessoa é o passado, ou então as preocupações com o amanhã. Sendo que o amanhã nunca chega, sempre fica para o outro dia. Quantas coisas que nos fazem remoer o nosso passado. Se nós estamos remoendo o passado ou preocupados com o futuro, nós deixamos de viver o hoje. E hoje, queridas irmãs, hoje nós temos um fluir do rio da vida, que lá em Ezequiel 47, eu vou só para confirmar, só para ver se não estou dando um endereço errado, mas é Zacarias 47. Então, aqui, esse rio, ele fala o seguinte, que o Senhor vem para medir, ele vem medir, só que ele mede, ele começa a medir e a água está onde? Aonde que a água está em você? Está no tornozelo? Está no joelho? Está na região lombar? Ou você já está flutuando? Ou você já está como se estivesse boiando sobre você está junto aonde a água está o nível dela. E aí, fala que esse rio, por onde ele passa, em Ezequiel 47, onde ele passa, tudo vive. Irmãos, esse rio está fluindo do trono de Deus, através do falar profético, para cada um de nós, cada uma de vocês. Podem desfrutar, devem desfrutar, mergulhar nesse rio, e você pode ficar tranquila que nesse rio você não vai morrer afogada. Você pode beber, 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 que sempre você vai ter sede. E onde esse rio passa, deixa a vida. Por que nós precisamos ser edificados? Para nós irmos para as ruas como esse canal do rio. Cada um de vocês, cada um de nós, somos um desses braços que saiu lá, que era um rio só, mas que se dividiu para 4 braços, para alcançar as pessoas, onde quer que elas estejam. Norte, sul, leste, oeste. Às vezes nós estamos no norte, que é lugar alto. Às vezes nós estamos no sul, que é um lugar mais frio, que é um lugar diferente.
Às vezes nós estamos no leste ou no oeste, mas onde nós estivermos, nós precisamos ser esse rio que flui para alcançar essas pessoas que nós temos que contatar nas ruas. Por isso, queridas irmãs, que maravilha que vocês têm praticado isso. Nós temos praticado aqui numa menor proporção, mas nós temos praticado. Onde nós saímos, nós temos orado pelas pessoas e nós temos visto que Deus quer fluir de mim e de você. Por isso que ele nos criou a imagem e semelhança dele. Ele veio para essa terra, foi com um objetivo só, de que nós pudéssemos fluir esse rio de água viva. Mas o erro de Adão e Eva fechou essa conexão, nos desconectou de Deus. Mas o amor de Deus é tão grande que ele deu o Filho dele unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, nós não só temos a vida eterna, mas nós somos um vaso que possa fluir esse rio de água da vida. E esse rio aqui, em Ezequiel 47, ele passou no Mar Morto. Eu chamo Marcelina, que os irmãos me chamam de Mar. E eu falei essa mensagem sábado. Aí os irmãos falaram assim, ô Mar, você está morto? Eu falei, eu estava, mas o rio passou por mim. E agora eu estou vivo, ó Senhor Jesus. O rio tem passado por você ou não, minha irmã? Você que foi convidada para essa, talvez seja a primeira vez que você está nos ouvindo, o rio está passando por você. Aproveite essa oportunidade. Clama, Senhor Jesus, eu quero que esse rio passe por mim. Senhor, eu preciso que esse rio me alcance e me encha e flua também de mim. Isso é maravilhoso. É isso que pode acontecer conosco. Por isso que ele falou lá em João 7,37 que vai fluir de nós rios de água viva. Percebe? Ele se compara à água, a Bíblia toda. No capítulo 4, ele fala para Maria que ele era a água que ela precisava. E aí, também, capítulo 3, fala que quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino. João, capítulo 5, ele fala que ele é o pão vivo que desceu do céu. E assim vai por toda a Bíblia, ele se comparando a alimento. Por isso que as irmãs, nós cantamos um hino, quem de Deus se alimenta. As irmãs estavam proclamando esses versículos, né? Quem de Deus se alimenta por mim viverá. Quem de mim se alimenta por mim viverá. O nosso viver deve ser o resultado do que nós nos alimentamos. Irmãs, se nós nos esforçamos para sair, é bom. É melhor esforçar para sair do que ficar em casa. Mas é muito melhor se nós sairmos, porque o alimento que nós comemos nos impulsiona para as ruas. Senhor Jesus, que maravilha. Isso é muito profundo. Isso é maravilhoso. Então, nós podemos ver em Salmo 127, eu quero compartilhar esse salmo com vocês. O Salmo 127, aqui fala um versículo muito rico. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Mas nós não estamos trabalhando em vão, porque é isso que Deus está fazendo. Deus está edificando, então nós somos um com Ele, nós edificamos com Ele, e aí fala em Provérbios 14:1, que a mulher sábia edifica a sua casa. Irmã, vocês percebem a responsabilidade que vocês têm? É muito grande essa responsabilidade. E é muito profundo o papel que vocês têm. Porque uma casa sem o homem, ela vai numa boa.
mas sem a mulher, a casa não anda. E a mulher, ela faz 10 coisas ao mesmo tempo, o homem faz uma só, e se você perguntar alguma coisa para ele se perde. Eu sou homem. Se tiver algum irmão ouvindo, que irmão me perdoe. Mas nós temos que ser sinceros. As irmãs ela tem uma habilidade que Deus deu para vocês fluírem rios de água viva. Por isso que fala da edificação da casa, é uma responsabilidade da mulher. Porque continua falando, porque fala assim, em Provérbios 14, um fala, mas que a tola destrói a casa. A sábia edifica. Ou nós edificamos, ou nós destruímos. Mas eu tenho certeza que todas as irmãs que estão aqui, e aquelas que não puderam entrar, elas estão edificando. E olha, esse título que vocês escolheram é fantástico. Edificar, edificadas para edificar. Então nós precisamos pedir, Senhor, edifica-me. Ajuda-me, Senhor, a ser edificada. Senhor, tira de mim tudo que me atrapalha, tudo que me trava, tudo que me aprisiona. Senhor, livra-me. Ó Senhor Jesus, como que nós precisamos entender que nós podemos ser edificados e podemos ajudar as pessoas. Isso é maravilhoso. E então aí nós podemos perceber que ele fala assim, ó, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Quem cuida da nossa casa é o Senhor. Quem nos protege é o Senhor. Mas muitas vezes nós não confiamos tanto nele. Não é a nossa experiência, às vezes, quando nós passamos por alguma situação, às vezes nós esquecemos que é ele que cuida de nós. Senhor Jesus, como que isso é importante? Como que isso é primordial? Como que isso é rico? Nós precisamos aprender a entregar todo o nosso ser nas mãos do Senhor para que ele flua de nós a graça. E a graça é tudo que Deus fez, enviando o Filho dele para essa terra. E ele viveu como um homem. Ele passou todas as experiências difíceis que um homem, que uma mulher pode passar. Por quê? Para que ele pudesse nos ajudar, para que ele pudesse nos socorrer. Ele passou por angústia, ele passou por medo da morte, teve medo, ele falou, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele falou, não seja como eu quero, e sim como tu queres. A alma dele estava profundamente triste, angustiada até a morte. Isso está em Mateus 26, do 36 ao 39. Capítulo 26, do 36 ao 39. E ele não teve vergonha de pedir socorro quando ele estava precisando. Ele estava com angústia, com dor. Ele falou, minha alma está profundamente triste, angustiada até a morte. Ficai aqui comigo. Irmã, você tem coragem de pedir ajuda quando você precisa? Ou você acha que você tem que ser forte? Você sabe quem é forte? São aqueles que reconhecem as suas fraquezas. Esse é forte. Por isso que Paulo fala, quando eu sou forte, quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Quando nós reconhecemos que somos fracos, nós vamos depender da nossa ligação, da nossa conexão com Deus. Isso muda tudo. Deus precisa ser muito louvado, ser muito honrado, porque ele veio para essa terra. Em Lucas 22, 44, para que ele teve hematidrose na ciência, que é o suor se tornar como gotas de sangue. O suor dele se tornou como gotas de sangue. Esse suor não é porque ele estava fazendo alguma obra, é porque ele estava passando pela obra da cruz para morrer, para sofrer no nosso lugar. Então, o sofrimento foi tão grande que os vasos capilares se romperam e se misturaram o suor.
do sofrimento que o homem não consegue suportar mais e rompe os vasos sanguíneos. E o suor se mistura ao sangue e cai pela terra. É esse homem que está dentro de mim, de você. Mas como que ele entrou em nós? Ele passou pela morte, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e se tornou, ele foi ascenso aos céus, ele foi ascendido aos céus, ele foi entronizado e ele entrou na glória e ele se tornou o Espírito, que é a consumação de tudo o que é a graça. Isso é graça. Quantas coisas nós pensávamos que graça era ganhar alguma coisa, era receber alguma coisa, mas a graça é colocar Ele mesmo para dentro de nós, a encher todos os espaços vazios para que nós possamos ser edificados para edificar. Isso é graça. Mas isso é muito profundo, é maravilhoso demais. Então, queridas irmãs, nós precisamos ter desespero para mergulhar nesse rio todos os dias. Porque um dia passado já não conta mais. O amanhã nunca chega. O que nós temos é o hoje. Como que vocês viveram hoje? Como foi o dia de vocês hoje? Com a perspectiva, com a expectativa? Como é que vai ser isso? Como é que o que nós vamos ouvir? Falar em água, eu bebi um pouco de água. Ui, mas é bom demais, né? Então, como nós podemos ajudar as pessoas? Quantas irmãs, geralmente as irmãs sofrem muito disso. Quantas irmãs sofrem se condenando, se condenam diariamente? Ou porque se julgam inferior, ou porque acham até que são melhores, mas se condenam, têm sentimento de incapacidade, de um monte de coisas que não são verdadeiras. A nossa mente chama mente porque ela mente para nós. Por isso que nós temos que colocar a consciência como gestor, para vocês que são mulheres, como gestora da sua alma. A consciência é a parte do espírito que pode governar a nossa alma. Isso é um achado, isso não está na ciência. Nenhum psicólogo fala isso. E eu estou falando não porque eu aprendi na psicologia, eu estou falando isso porque eu aprendi na palavra de Deus. Isso é uma coisa fantástica. Eu sempre falo que você é o seu melhor remédio. E é verdade. Cada um de nós temos que tomar uma posição. Senhor, eu quero mergulhar nesse rio. Eu não quero ficar valorizando os problemas. Isso não significa nós menosprezarmos a sua dor, mas você é mais forte do que a sua própria dor, porque aquele que sofreu o maior sofrimento, que foi a morte, está dentro de você. E ele, por isso que Efésios 3:20 fala, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Eu quero perguntar para vocês, irmãs, esse poder está operando nas irmãs? Está operando nas igrejas? Está. E precisa intensificar, precisamos potencializar esse poder. Mas como nós vamos potencializar? É nós acionarmos o poder que está dentro de nós para sermos edificados, para nós vencermos todos os conflitos que surgem na nossa frente. Nós somos humanos. Não esqueçam disso, nós somos seres humanos. Precisamos tratar os irmãos, as irmãs como ser humano. O nosso marido, a esposa, os filhos, como ser humano. O primeiro lugar a ser edificado é a nossa casa. E nós temos esse rio que flui de dentro de nós. Eu não sei o que as irmãs estão sentindo, mas eu estou sentindo que está fluindo algo de mim. Não é nada meu, mas está fluindo de mim.
Por quê? Porque um dia eu criei, como ele fala lá em João 7, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Não esqueçamos que nós somos apenas um vaso de barro. 2 Coríntios 4:7 fala, temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Irmãs, tudo que nós fazemos, nós precisamos dedicar a honra ao Senhor. É Ele que é digno de toda a honra e todo o poder. É o poder dele que opera nesse vaso, que é frágil, fraco e mortal, mas que tem um tesouro, e esse tesouro é a graça completa, tudo que Deus fez através da vinda de Jesus, através do sofrimento que Jesus teve, da cruz que ele passou, da morte que ele venceu, ele está dentro de mim, de você, para nós vencermos hoje. Por isso, não aceite ficar se condenando. Você sente que você errou, peça perdão. Só pede perdão quem é humilde. Uma pessoa que é arrogante não consegue pedir perdão. Eu estou certa. Está certo, por que não está certo? E se você perde a irmã, se você está certo e perde a irmã, é melhor, quem está certo sempre vai pedir perdão. É sempre o certo que pede perdão, não é o que erra. Então, nós precisamos estar imersos nessa palavra maravilhosa, que é a palavra profética, que é a palavra de Deus. Amém, irmãs? Eu creio que o meu tempo já esgotou. O sentimento que eu tinha para falar para vocês era isso. E vamos continuar fluindo. Eu fiquei, assim, muito encantado com vocês. A hora que abriu o Zoom, vocês estavam proclamando aquilo que vocês aprenderam nas conferências, aquilo que os irmãos do Sul, aí de Santa Catarina, do Cone Sul, está praticando. Isso é maravilhoso. Nós precisamos aprender com vocês. Amém. Jesus é o Senhor. Eu estou pronto para responder as perguntas, se tiver perguntas aí. Amém, irmão. Muito obrigada também por essa oportunidade de estar respondendo as nossas perguntas, né? Porque todas nós, né? Nós temos muitas questões no nosso dia a dia. Sim. E é muito bom ouvir o irmão nos ajudar a resolver essas questões. Então, nós tivemos algumas perguntas pelo Instagram, né? Sim. A primeira pergunta é: como manter a saúde mental num mundo tão conturbado? É isso que o Senhor está mostrando para nós. Nós não somos desse mundo. O problema é que nós vivemos no mundo, mas ele falou em João 14, João 17, não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Como que nós podemos ser guardados do mal? Como nós podemos não ser influenciados por esse mundo tão cheio de tantas coisas? Nós precisamos estar mergulhados nesse rio todos os dias. Se nós mergulharmos todos os dias, os problemas que surgirem, nós teremos sabedoria para resolver. Então, o segredo é nós estarmos conectados com o Senhor. Por exemplo, por que nós estamos ouvindo um ao outro? Vocês estão me ouvindo, eu ouvi a pergunta que você fez, estou respondendo, porque nós estamos conectados pela internet. Se cair a internet, acabou a conexão. E é isso que acontece com a nossa vida. Do Senhor. Quantas vezes nós desconectamos dele? Achamos que somos capazes, que conseguimos. Então, primeira coisa, para nós vencermos essa pergunta que você fez, para nós podermos vencer isso, nós temos que reconhecer que nós necessitamos de Deus. E que nesse mundo, ele já falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então é através dele só, não tem jeito. Amém. Senhor Jesus, temos outra pergunta que foi enviada pelo Instagram, que é: como desenvolver nossa autoestima sem diminuir o outro? Olha, isso é uma pergunta muito importante. Por que eu preciso diminuir o outro, sendo que eu preciso me amar? É bíblico.
Nós devemos, na oração que o Senhor falou, que ele ensinou para os discípulos, que nós devemos que ele nos perdoe como nós perdoamos os outros. E que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se nós não nos amamos, como nós vamos amar o próximo? Então, a autoestima fala, é você se estimar, você gostar de você, mas sem você ser soberbo. Eu sou isso, eu sou melhor do que todo mundo. Não, isso não é gostar de você. Isso é não ter amor por você, porque quem é orgulhoso vai ser tratado por Deus. O orgulho não cabe. É a única coisa que Deus não aceita é o orgulho. Então, a autoestima é você, quem fez essa pergunta, obrigado por essa pergunta, é você amar você olhar para o espelho e se achar linda, se achar maravilhosa, independente dos defeitos que você enxerga em você. Quando Deus olha para você, ele enxerga o sangue do Filho que ele derramou para te comprar. Quem enxerga os defeitos é você mesmo, ele não enxerga nada em você. Amém. Aleluia. Senhor Jesus. Uma pergunta bem específica aqui. Como manter o casamento e ficar no espírito com o companheiro afundado em bebidas e drogas e não aceita tratamento médico e nem a palavra? Um relacionamento abusivo, eu acabei me separando dele, mas me condeno e não sou feliz. Ok. A Bíblia fala, não sei se ele é cristão ou se ele não é cristão, e a pessoa que perguntou deve ser uma cristã. A Bíblia fala que que o casamento ele é inseparável, mas a lei abriu para nós o divórcio. Agora, um relacionamento abusivo como esse, agressivo, que a pessoa não quer largar das drogas, a mulher ela não é obrigada a ficar subjugada por isso, porque senão nunca você vai conseguir caminhar. Nós não incentivamos nunca a separação, mas como profissional, eu já atendi muitos casos abusivos e a orientação que a gente dá é que você precisa sair dessa prisão. Porque a pessoa não vai aprender enquanto ela tem... Porque essa pessoa que ficou sozinha agora, ela se condena. Por que ela se condena? Porque a pessoa que convivia com ela manipulava ela e falava que ela não era capaz de viver sem ele, que ela precisava dele, e ela acreditou por muitos anos. Pode ter certeza que foi difícil ela se desvencilhar desse viver abusivo. Agora, tenha certeza, o Senhor te acolhe, ele te acolhe, ele te recebe para você vencer e viver como uma vencedora. Esqueça o que passou e nunca mais aceite a condenação, porque não é Deus que te condena. Deus é cheio de amor e de misericórdia. Quem te condena é a sua mente usada pelo inimigo de Deus. Amém. Senhor Jesus. Tem outra pergunta aqui que perguntaram no chat, irmão. Estou amando, irmão, todas as suas respostas. Como lidar com os traumas dos nossos filhos mediante ao passado que vivemos antes do Senhor, que trouxe tanta dor e reflete na relação com eles e com o nosso testemunho? Ok. Primeira coisa que nós precisamos é lógico que deve já ser adolescentes, né? Porque se são crianças é mais fácil, se é adolescente é mais difícil. Mas nós precisamos ser corajosos e pedir perdão para os nossos filhos. Pedir perdão para nossa esposa, para o nosso marido, quando nós agimos de maneira inadequada. A correção dos filhos deve ser feita, mas com amor. Nós precisamos corrigir os nossos filhos, só que o que eles viram do próprio relacionamento antes de vocês se converterem, viram muitas coisas erradas, mas agora vocês se converteram. Vocês podem mudar esse testemunho, pedindo perdão para os filhos e mudando as atitudes dentro de casa. E sempre dialogue com seu filho. Se ele é adolescente, não pense que ele fala tudo para você, ele não fala.
Não pense que o filho não vai ver nada de pornografia no celular, que ele vai ver. Ele vai ouvir coisas sobre sexo, coisas que ele vai ouvir fora de casa. Então, nós precisamos entender que nós estamos num período diferente e que nós não podemos educar os nossos filhos como nós fomos educados, que o pai olhava para nós e nós já sabíamos o que eles queriam. Mas nós não podemos deixar de corrigir. Qual é o princípio da Bíblia? Valorize a pessoa e não o erro que ela comete. Foi isso que Deus fez com Adão e Eva. Quando Adão e Eva erraram no jardim do Éden, ele fez uma pergunta: onde estás? Se ele estivesse valorizando o erro de Adão, ele ia perguntar: o que você fez? Mas quando ele fala: onde estás? Ele está falando assim: olha, você é mais importante para mim do que o seu erro. Então, nós precisamos dar valor. Não tenha medo de chorar com seus filhos, de pedir perdão para eles. E isso não é fácil fazer porque nós somos orgulhosos. Nós achamos que vamos perder a autoridade de pais se nós nos ajoelharmos e pedirmos perdão para os nossos filhos. Mas é importante porque os nossos filhos estão em jogo e o inimigo quer destruir a nossa casa. Por isso nós precisamos ser humildes, ajoelharmos diante de Deus, diante dos filhos, pedir perdão para eles e mudar o nosso testemunho. Isso vai influenciar seus filhos, eu tenho certeza disso. Amém. Tem outra pergunta. Como manter o equilíbrio quando nos sentimos sobrecarregadas, mas mesmo assim precisamos servir e cuidar das pessoas? Lembre-se que você é um ser humano, que você não vai conseguir abraçar o mundo sozinha. Eu vou fazer uma live sexta-feira agora, falando sobre potencializar as suas energias. Vou falar sobre lazer. Nós precisamos ter lazer. Nós podemos ter lazer junto com os irmãos, podemos ter lazer com a família. Nós precisamos de descanso. Agora, se você está sobrecarregada, você precisa tomar alguns cuidados, porque você pode adoecer. E aí você vai deixar não só de ser tão útil para cuidar das pessoas, você não vai conseguir cuidar nem de você. Primeira coisa que tem que fazer, atividade física. Faça atividade física 5 vezes na semana. Isso vai estimular o teu cérebro a produzir a dopamina, endorfina e a serotonina. Faça respiração profunda, inspirando pelo nariz e expirando pela boca suavemente, puxando o ar do diafragma, não do tórax, mas puxa profundo e solta suave. Isso vai fazer o quê? Vai oxigenar o teu cérebro e vai desacelerar o pensamento, vai diminuir a ansiedade, porque uma pessoa que está sobrecarregada está ansiosa. Para você dormir melhor, você precisa fazer alongamento antes de dormir. A gente tem um dia corrido, acha que é chegar e deitar e dormir. Não, nós precisamos relaxar. Se você estiver com muita tensão no pescoço, principalmente nessa região do pescoço, nos nervos que vão para as costas, tome um Dorflex. Opa, mas eu não sou médico, não posso receitar. Mas todo mundo toma um remedinho. O Dorflex, ele deve ser receitado por médico, mas ele é um relaxante muscular. Agora, você pode relaxar também fazendo o quê? Relaxamento muscular. Relaxe bastante o seu pescoço. Depois você põe a mão para relaxar essa região. Põe a mão atrás para relaxar a cervical. Mão trocada para relaxar esse lado e invertido para relaxar o outro lado. Depois vai para os braços. Relaxa os teus músculos. E aí você deita e faça a respiração deitado. Você não consegue chegar nem na 10ª, você vai dormir, vai ser muito melhor teu sono. Agora, leve diante do Senhor. Amém. A mulher, ela faz muito, eu falei isso na minha fala, a mulher faz muitas coisas, mas precisa cuidar da própria saúde, porque Deus precisa que você esteja bem para que você possa cuidar dos outros. Amém. Amém? Amém. Vou praticar isso hoje, irmão. Todo mundo acho que tem que praticar isso hoje para dormir bem. Exatamente. Amém. Tem mais uma pergunta.
Como colocar o Sim. Senhor Jesus como prioridade no meio de tantas funções para realizar no nosso dia a dia? Ok. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Uma função, limpar a casa. Estou dando um exemplo, tá? Para ver se encaixa. Na hora que você estiver varrendo a casa, você conecta com Deus. Fala, Senhor, varra. Eu estou varrendo a casa, o Senhor pode... Vai meu interior, Senhor. Tira toda a sujeira que está dentro de mim. Está lavando uma panela, Senhor. Tira toda a incrustação que tem aqui dentro. Tira o que está aqui sujo, que não é saudável. Tira de dentro de mim. Na hora que você vai tomar um banho, você pode tomar um banho falando, Senhor, me lava com teu sangue precioso, Senhor. Como é bom poder tomar um banho, mas eu quero ser banhada pelo teu sangue. Está fazendo comida? Senhor, o Senhor é a comida verdadeira. Ó Senhor Jesus. Mas está trabalhando fora, trabalha num escritório de contabilidade, fazendo as contas. Senhor, cuida das minhas contas. Senhor, me ensina a ser disciplinado para não gastar mais do que eu ganho. Tudo nós podemos trazer para a nossa experiência. Agora, isso é uma coisa que é uma coisa que parece que boba, mas ela é prática. Se nós fizermos isso, nós vamos colocar o Senhor tudo em primeiro lugar. Se você vai fazer alguma coisa, você fala, Senhor, esteja comigo para fazer isso. Eu não sei fazer isso sozinho. Mesmo que você saiba. Porque você está dando prioridade. Tudo que nós fazemos, nós temos que agradecer ao Senhor, porque é Ele. Você consegue levantar sozinho da cama? Se o Senhor tocar nas suas pernas, você não tem força para levantar. Então, nós precisamos entender que o Senhor, ele pode estar em tudo que nós fazemos. Tudo depende de onde está a nossa mente. Você vai estar trabalhando, você tem que usar a tua mente no trabalho, você tem que fazer o trabalho correto. Mas, se você estiver invocando o Senhor por dentro, você vai estar trabalhando e você não vai errar no seu serviço. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Tem mais 2 perguntas. Fica à vontade, irmã. Como encorajar alguém sem parecer cobrança ou soar como condenação? Não ligue para esse irmão e fale assim, irmão, você não apareceu esse final de semana, irmão? Poxa, você fez muita falta, viu? Isso é pressionar o irmão. Mas se você ligar para o irmão, oi, irmão, como é que você está? Tudo bem? Como é que você está? Você está bem? Irmão, quero dizer para você que você é importante para mim. E sem você a nossa vida não é completa. Você vai estar encorajando a pessoa sem que ela sinta condenação. Irmão, você não vai sair para orar? Não, se você sabe que tem irmãos que não conseguem orar, porque tem irmãos que não conseguem orar, você vai lá e fala assim, irmão, eu quero que você saia comigo só para você fazer companhia para mim. Você vai fazer companhia para mim, você não vai precisar orar por ninguém, você vai fazer companhia. E pode ter certeza que essa pessoa vai orar por alguém daqui a pouco. Então, o encorajamento, como fala na palavra, nós devemos usar os hinos, cânticos espirituais para ajudar os irmãos, para corrigir os irmãos, para educar os irmãos. Tudo com amor. Nada, porque quando nós condenamos o irmão, ele vai, ao invés de receber ajuda, ele vai ser mais condenado ainda. Então, nós precisamos estar na presença do Senhor e sempre, nunca pensar que você que vai cuidar de alguém, você é melhor do que ele. Porque isso a Bíblia fala. Não tente tirar o cisco do olho do teu irmão se você tem uma trave no seu. Essa trave é real? Não. Mas eu tenho que me colocar como eu tenho uma trave. A minha trave é maior do que o cisco do irmão. Eu vou ser humilde com esse irmão e vou encorajá-lo sem condená-lo. Amém. Senhor Jesus. E mais uma pergunta que fizeram aqui no chat. Tenho dificuldade em pedir ajuda, mesmo precisando. Como faço? Mas deixa eu completar essa pergunta também. E para quem eu devo pedir ajuda? Se você tem dificuldade de pedir ajuda, pode ser alguns sintomas que você tem.
você tem medo de demonstrar que você tem fraqueza. Isso pode ser uma questão de orgulho. Que você não pode demonstrar que você é fraca, que você... Isso não tem nada a ver. Pedir socorro é uma coisa que nós temos que fazer todos os dias. Quantas coisas nós precisamos fazer? Então, você deve simplesmente... Você pode... Agora, você tem que saber com quem você vai pedir ajuda. Se você pede ajuda para uma pessoa que você sabe que conversa com todo mundo, que é igual a Mical, Mical fica na janela, vendo o Davi dançar, e ainda fala o bicho para ele. Mical na janela significa fofoqueira. Então, você deve procurar uma pessoa que você confie, ou você sentir que você precisa, procure ajuda profissional. Procure um psicólogo que seja cristão, que seja irmão. Porque você vai receber orientação de um profissional que está desfrutando da palavra de Deus. Por exemplo, como que eu trato as pessoas? Eu trato as pessoas com a palavra de Deus sem falar da palavra de Deus. Eu falo daquilo que eu já sei, que a mente mente para a pessoa, eu falo que ela tem que lutar contra. E quando surge a oportunidade, eu também falo para a pessoa, olha, a fé é uma coisa que vai te ajudar muito a você vencer. Então, irmã, é necessário nós quebrarmos essa barreira. Irmã, você que fez essa pergunta, eu quero rogar para você, quebre essa barreira o mais rápido possível, porque vai chegar um momento que você não vai ter nem força mais para pedir ajuda. E você vai se tornar inútil, sendo que Deus precisa de você. Não fique olhando para aquilo que você está passando. Deus quer te curar. E a cura é você procurar ajuda. Isso não é você se sentir inferior, é você ser, na verdade, madura e sábia e pede ajuda para se curar. Isso é muito importante. Muito obrigada, irmão. Você tem nos conduzido a solucionar os nossos problemas também. Senhor Jesus, muito obrigada. Uma palavra tão clara, né? E que nos esclarece. Eu gostaria de convidar a irmã Paula, né, que ela vai... Terminamos o nosso período de perguntas, então, e respostas. Eu gostaria de convidar a Paula para concluir. Muito Amém. obrigada. Amém. Senhor Jesus, muito obrigada, irmão Marcelino. Eu não sei nem colocar em palavras a gratidão que eu estou sentindo de poder estar presente nesse momento, por ter ouvido essa palavra. Com certeza o irmão foi muito usado pelo Senhor. Eu lembro que o evento do ano passado eu já fiquei maravilhada, hoje eu fiquei mais ainda, porque às vezes, nós sabemos que a nossa mente é frágil, que nós temos muitas coisas para lidar, e a gente sabe que o Senhor precisa trabalhar na nossa alma, né? Mas às vezes a gente não consegue ter tão palpável o que nós podemos fazer, soluções, né? Então, graças ao Senhor por tudo que o irmão respondeu, o que falou durante a sua palavra e agora respondeu nas perguntas, porque é muito prático, né? Realmente nós precisamos pedir para o Senhor, né, que nos guarde, né, que nos faça realmente mergulhar. Nós precisamos ter essa atitude, né, mergulhar nesse rio, nos mergulhar por completo. Porque, Amém. como o irmão falou, né, se nós ficamos só no tornozelo, nas pernas, nós ainda conseguimos, né, fazer coisas da nossa maneira, mas se nós mergulhamos, o Senhor realmente, né, se move através de nós, né? E esse rio precisa fluir através de nós também, como o irmão falou, né? Nós precisamos sair às ruas, porque da mesma forma que nós somos sedentas e precisamos, né, dessa água para nos satisfazer, tem muitas pessoas sedentas também que precisam dessa palavra, né? Então, graças ao Senhor por isso, que nós realmente somos usadas pelo Senhor para edificar a igreja, né? E Paula, eu queria agradecer. Tá. Pode falar. Você me permite falar uma coisa, porque as irmãs ainda consigam ouvir? Nós estamos vivendo no final dos tempos. Nós somos trabalhadores da última hora. É muito importante nós voltarmos a nossos pensamentos, a nossa meta deve ser um vencedor. Todos nós temos que ter essa meta. Porque o que tira de nós o foco? São as preocupações às vezes com saúde, preocupação com o que comer, com o que vestir. São as preocupações básicas.
E nós esquecemos que o nosso Senhor é nosso Pai. Então, o que tira de nós, 1 Timóteo 6,7 fala, para o mundo nada trouxemos e dele nada podemos levar. Nós temos que ter essa clareza, eu não trouxe nada, não vou levar nada. Nós precisamos ter uma vida simples. Isso não significa viver uma vida emocionalmente miserável, muito pelo contrário. Nós temos que ter emocionalmente uma vida rica, e essa riqueza vem da graça que nós podemos desfrutar, não vem daquilo que o mundo pode nos oferecer. Então, você falou uma coisa que é muito importante. Nós estamos vivendo um período difícil. As perguntas todas foram relacionadas às pressões que nós temos nesse mundo. Sim. Então, nós precisamos aprender a sair dessa pressão e a estar nas mãos do Senhor. É lógico, eu tenho pressão na minha vida também. Eu preciso praticar aquilo que eu falo para os pacientes meus. E quando eu pratico, eu tenho respostas. Então, tudo que eu falei para as irmãs foi de coração. Eu estou muito grato mesmo por estar participando com vocês. Espero ser convidado novamente o ano que vem. Com certeza. Já fica o convite. Sim. Não, é realmente isso, né? Nós estamos vivendo cada vez mais pressão e eu toco muito nisso, assim, porque vão vir situações, com certeza nós vamos passar por tribulações, porque nós cremos que precisamos delas, né, para ser trabalhadas. Mas esse é o momento exato que a gente precisa se voltar para o Senhor. A única pessoa que nos alivia essa pressão é o Senhor. Porque senão a gente só passa por um sofrimento, né? A gente só sofre, se a gente não depende do Senhor, é só mais um sofrimento. Mas se nós nos voltamos ao Senhor, né? E dependemos dele e permitimos que ele nos sustente, mesmo com a pressão, que ele nos alivie, aí que nós vamos provar dessa graça, né? E é tudo pela prática. Por isso que eu toquei muito no que o irmão falou, porque é muito prático, né? Nós não podemos ter uma vida de teoria, nós precisamos ter uma vida prática, né? Paulo, lá em Colossenses ou Filipenses, ele fala o seguinte: quando eu sou fraco, tem um espinho na carne, tem um espírito na carne, um espinho na carne. Mas esse espinho, ele pediu para Deus: Senhor, tira de mim esse espinho. Aí o Senhor falou para ele assim: Paulo, a minha graça te basta. Puxa, isso é tudo. E a graça que o Senhor estava falando era ele ainda não como espírito, estava vivendo como um homem, mas ele se tornou Paulo recebeu ele dentro dele. Então ele sabia o que era graça. Só que o Senhor falou para ele assim: a minha graça te basta, ou seja, ele mesmo é a graça que basta para nós passarmos os problemas da vida. Existem os problemas que surgem para nós e tem os problemas que nós procuramos. É esses que nós devemos, o que nós procuramos não traga tão benefícios para nós, mas aqueles que vêm para nós como uma oportunidade para amadurecer, nós vamos aprender lições importantes. Mas devemos evitar tomar atitudes que vão causar problemas para nós. Amém. Isso aí. Muito obrigada, irmão, que o Senhor te abençoe, que o Senhor continue te usando como ele usou nessa noite, né? Eu queria agradecer a todo mundo que participou essa noite, que, né, tirou esse... Então, o máximo que eu vi foram 130 pontos. Eu não sei se chegou a dar mais que isso, mas nós estamos muito felizes, né? Muito felizes que as irmãs tiraram esse tempo para estar conosco, né? E com certeza todo mundo que participou foi ajudada. A gente não vai sair dessa palestra, dessa palavra, da mesma forma que a gente entrou, né? Então, eu queria agradecer em nome de todas as irmãs, ao Marcelino e a todas as irmãs que participaram. Foi maravilhoso, né? E que o Senhor continue nos guardando essa semana, que o Senhor continue, né, nos usando, nos edificando, né? Nós somos edificadas juntas para assim edificar a igreja, né? A igreja somos nós sendo edificadas juntas, né? Junto ao irmão Marcelino também. Então, muito obrigada. E agora, né, nós vamos abrir os microfones para nós podermos, né, nos comunicar. Tchau! Para falar aquele tchau, para agradecer ao irmão Marcelino também, né? Senhor Jesus.
As irmãs Ah. agora podem liberar os seus áudios que podem conversar com o irmão Marcelino também conosco. Muito obrigada. Jesus é o Senhor. Eu Amém. que agradeço. Amém. 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 Muito irmãs. obrigada. Amém. Obrigada, Irmã Marcelino. Marcelino, obrigada pela oportunidade. Obrigada, irmã Marcelino. Eu que agradeço. Amém. Amém. Amém, querido. Deus abençoe. Eu que agradeço. Nada. Senhor, Obrigada. Falou conosco. Amém. Até outra vez, Nos encorajou e nos fortaleceu nesta noite. Amém. Amém. Nós que chegamos. Obrigada, irmão Marcelino. Nós que todos vocês. Amém. Amém. Irmãs, essa palestra ficou gravada. Amém. Que bom. Depois a gente vai Amém. disponibilizar o link para vocês escutarem novamente e compartilhar para quem puder. Amém. Obrigada. Amém. Amém. Obrigada, irmã. Amém. Nada. Amém. Senhor Jesus, muito obrigada. Muito obrigada, irmão. Amém. Amém. Pela oportunidade. Amém. Amém. Obrigado, irmão. Obrigado a você. Obrigada a todas as irmãs. Amém. Amém. Hermano, palabra. Amén, aleluya. Oh Señor Jesús.